pernambucana, o abraço de solidariedade ao trabalho, a tudo que acontece nessa casa, com todos os trabalhadores, frequentadores, e nós nos unimos a vocês. E trago esse abraço em nome da nossa presidente, Cristina Pires, em nome de todos que fazem a diretoria da casa, o Conselho Deliberativo e, naturalmente, os demais trabalhadores. Nossas congratulações, nossos abraços fraternos por tudo que vocês já viveram nesses 68 anos. 68 anos. Muito bom. E vimos com a lição, vamos usar essa palavra, né? Talvez usando muito, de falar e trazer aqui reflexões acerca da temática do conhecimento espírita como ferramenta de reforma íntima, dentro de um tema central do mês de aniversário, amai-vos e instruí-vos. Quando o doutor da lei, para testar Jesus, lhe direciona a pergunta: Senhor, Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe responde com uma pergunta. É a dialética, é o modo como Jesus nos leva a reflexões. E ele pergunta: o que você lê na lei? O que você entende pelo que você lê na lei? E isso já nos remete a uma primeira reflexão. Existe uma diferença entre o que você lê e o que você compreende. O que você lê? O que você apreende da leitura que você fez? E o doutor Dalí responde com base num versículo da lei que diz que devemos amar a Deus com todas as nossas forças, de todo o coração, da nossa alma e em espírito. E devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Esse mandamento, essa orientação que consta no Antigo Testamento, em Levítico 19, 18, essa passagem ela é renovada por Lucas, por Jesus na verdade, e Lucas registra e nos traz também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata do Consolador. E Jesus, como não veio para destruir a lei, mas para nos esclarecer, quando leva ao doutor da lei essa reflexão, e que o doutor da lei diz então como resposta que deve amar de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e espírito, que em algumas traduções, em Haroldo Dutra Dias, por exemplo, no Novo Testamento, espírito está como mente. Em algumas outras traduções, como entendimento, conhecimento. Então Jesus faz com que o doutor da lei repense a sua fala e perceba, junto com nós aqui agora, que para alcançar a vida eterna, necessário é amar a Deus com todas as nossas forças. E aí nós estamos falando de corpo, força física, disposição, com toda a nossa alma. É o transcendente, é aquilo que vai sobreviver. Com todo o nosso coração, sentimento, sentir, e de todo o nosso conhecimento. Fica claro para todos nós a importância do conhecer, a importância do entender. Falamos de entendimento nesse sentido. E mesmo quando dito espírito, não estamos nos referindo naquela passagem, naquela leitura, ao espírito como entendemos aqui no Espiritismo.
Porque ele já tinha citado alma, de toda a nossa alma. E aí ele repete, de todo o nosso espírito. Então, para o doutor da lei, para o judeu, coisa diferente. Para nós, no nosso entendimento, também é diferente. Espírito entra aí como conhecimento. A importância de conhecer para alcançar a vida eterna. E vamos entender que vida eterna para os judeus, para o povo hebreu, para aqueles que naquela época dominavam a questão religiosa, não era a reencarnação em um mundo celeste. A reencarnação não, né? Viver em um mundo celeste. Não era assim que eles entendiam. Naquele contexto, a vida eterna era aquele mundo de delícias, sem sofrimento. Para alguns, porque existem essas correntes, essas vertentes, que consideram a reencarnação, não mais seria necessária a reencarnação. Essa é a vida eterna. Quando o mancebo também pergunta a Jesus sobre como alcançar a vida eterna, bom mestre é o que ele nega, o bom só Deus, mestre eu sou, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus já lhe dá, dentro daquele contexto, uma outra resposta. Fala dos bens materiais. Vai, vende tudo e me segue. É um outro contexto, é um outro personagem e é uma outra orientação. Mas para o doutor da lei, que conhecia a lei, que não tinha teoricamente os bens materiais como sendo a sua prioridade, e sim o conhecimento da vida espiritual. Para este, o importante era amar a Deus sobre todas as coisas, com o coração, com a alma, com as forças e com o conhecimento. Conhecimento que nos é também orientado a buscar quando Jesus, na sua fala sobre o Consolador prometido, nos diz que nós teremos um outro Consolador. Se me amais e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Ele já se coloca como Consolador. E este, que não é dado a conhecer agora, mas este ficará convosco para sempre. E vos ensinará coisas que eu não pude ensinar agora. Vos lembrará de coisas que eu já falei. Ensinará. Só é possível ensinar a quem está disposto a aprender. A gente até força um pouquinho ensinar as crianças, né? Tem que ser. Elas não têm, como espírito tem o livre-arbítrio, mas no nosso mundo, na sociedade, nessa encarnação, cabe a nós a responsabilidade, nós adultos, tutores dessas crianças, dirigirmos o caminho. Mas para essas criaturas que já estão encarnadas aqui entre elas, nós, o caminho do conhecimento, do ser ensinado. E é isso que nós estamos recebendo desde a chegada da doutrina espírita, através das mãos do Senhor Allan Kardec, mas por uma pleia de espíritos superiores, que nos trouxe a terceira revelação, o Consolador prometido, esse que acabamos de comentar, de citar, que veio para nos ensinar. E a 18 de abril de 1857, portanto estamos pertinho, né? Daqui a 10 dias, nós iremos aí para os 169 anos de O Livro dos Espíritos, ensinando, nos iluminando. Nessa obra, O Livro dos Espíritos, nós temos orientações de como buscar
esse conhecimento. E nós não estamos falando do conhecimento intelectual, se bem que ele tem a sua importância. Se bem que ele tem a sua importância. Nós estamos falando do conhecer esse mundo que nos cerca, de conhecer esse mundo espiritual para o qual nós vamos e voltamos. Ah, mas eu não lembro. O que eu aprendi não vai servir de nada. Sério. Nós estamos sempre avançando. Eu fiz alguns recortes de algumas passagens aqui, e eu gostaria de trazer primeiro da obra Pensamento e Vida. Pensamento e Vida é uma obra de 1958, de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, que editou a obra, publicada pela FEB. Essa obra traz um capítulo 4 intitulado Instrução. Nós estamos no mês de Amai-vos e Instruí-vos. Capítulo 4, Instrução, obra Pensamento e Vida. Não vou ler a mensagem completa, são mensagens, mas alguns trechos aqui que merecem a nossa observação. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. E entendamos aqui sabedoria, conhecimento, discernimento. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, o amor é acima de tudo serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina. Pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, a sabedoria começa na aquisição do conhecimento, então está claro que não é a mesma coisa. Eu para ser um sábio, para vir a ser um sábio, eu preciso de algum conhecimento. Mas o conhecimento não me dá sabedoria necessariamente. A gente vê aí no mundo pessoas com muito conhecimento em muitas áreas, mas não tem sabedoria para conduzir a própria vida. E eu certamente devo estar sendo visto de fora também dessa forma, porque a gente sempre acha que só os outros estão sabendo conduzir suas vidas, né? A minha talvez seja, olhando de fora, um problema, mas eu estou fazendo o meu melhor. E Emmanuel nos coloca ainda, pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Somos impelidos para o alto quando nos abrimos ao conhecimento, que nos subsidia para a sabedoria. E é nessa condição que somos impelidos para o alto. Somos levados, orientados, encaminhados para o nosso crescimento espiritual. O nosso título, Conhecimento Espírita como Ferramenta de Reforma Íntima, conhecimento para a reforma íntima. Sabedoria é também pré-requisito para a reforma íntima. Quando, numa pergunta muito conhecida de todos nós, da maioria de nós, nas questões 919 e 919A, quando o senhor Allan Kardec indaga a espiritualidade, e quem responde é Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, sobre como se conhecer melhor, né? Como se fazer para ser melhor, para avançar na reforma íntima, e a resposta veio: conhece-te a ti mesmo. E como o senhor Allan Kardec, na sua capacidade didática, pedagógica, e nos representando desde aquele momento, porque eu, se a pergunta tivesse parado aí, eu perguntaria assim a mim mesmo: está aí agora, como é que eu faço para me melhorar, né? E ele faz essa pergunta. Esse é o problema, na 919A. Esse é o problema. A maioria de nós não sabe como se melhorar. Qual o caminho mais indicado ou um caminho mais indicado para essa melhora, para essa reforma íntima? Ao Santo Agostinho de Hipona responde: fazer como eu fazia quando estava
aí vivendo entre vocês. Todas as noites, ao deitar, ao encostar minha cabeça no travesseiro, eu me pergunto: como foi meu dia? O que eu fiz hoje, do qual eu posso melhorar e estou arrependido? Deixei alguém chateado? Eu estou trazendo aqui para o nosso linguajar, né? Deixei alguém triste, chateado? Deixei de fazer algum bem que eu poderia ter feito? Fiz algum mal que eu não deveria ter feito? Fazer isso todas as noites, e aí você vai estar buscando essa reforma aí, essa melhora. Porque a gente faz esses levantamentos para muitas coisas, né? Muitas coisas. E a gente tem uma história de virada de ano, aí faz aquela busca assim, né? Nossa, esse ano. Aí lembra de um que você brigou e não está falando há 6 meses. Lembra de uma promessa que você fez a você mesmo, que ia melhorar uma questão de saúde qualquer que você não fez. Enfim, você dá aquela busca anual, é natural, nós temos aí todo um trabalho midiático, né? Para que a gente tenha uma virada de ano melhor. Aí nos primeiros dias de janeiro, as academias estão cheias, os médicos recebem um monte de consulta, porque todo mundo quer saber como é que vai a saúde para dar uma melhorada. As pessoas estão comprando livros novos porque querem ler, enfim. Mas Agostinho de Hipona nos recomenda isso todos os dias e para todas as coisas possíveis que nos venham à lembrança. Todas as coisas que nos venham à lembrança. E ainda nesses questionamentos, eu vou aproveitar, já que eu comecei a falar das perguntas que nós trouxemos. Tem 2 questões de uma obra intitulada O Consolador. A maioria de nós aqui certamente conhece. Um livro belíssimo de perguntas e respostas. Perguntas feitas pelo grupo de Pedro Leopoldo, em Minas, a Chico Xavier, que pelo Espírito Emmanuel, né? Pelo ditado do Espírito Emmanuel, passou o ano de 1939 praticamente todo respondendo perguntas. E em 1939, finalzinho, 1940, o livro é editado e publicado. E traz lá, interessante que ele traz, esse livro tem 3 partes: ciência, filosofia e religião. Na parte de filosofia, ou seja, do pensar, questões relativas ao pensar, tem os seus subitens. E aí nós temos num item 2.4, iluminação, num subitem chamado necessidade, 2 questões que eu trago aqui para a nossa reflexão. Questão 223. Há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidade de êxito ao trabalho de iluminação? Então essa pergunta feita pelo grupo de Pedro Leopoldo a Emmanuel é respondida pelo benfeitor, que em essência o que o grupo queria saber e registrou aqui era: tem um tempo melhor para isso? Na madureza, na infância, em que momento está mais propício a aconteça a nossa iluminação, a nossa reforma íntima? E a resposta de Emmanuel: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Não há idade. Aqui está só um trechinho da resposta, mas ele fala da idade da infância, da madureza, da juventude, dos idosos. Em todos os momentos, por recursos e caminhos diferentes, é momento de iluminação. E o grupo achou pouco e fez ainda a seguinte pergunta: e as almas desencarnadas continuam igualmente no serviço de iluminação de si próprias? Nós aprendemos em muitas fontes diferentes que sim, que nós continuamos trabalhando, estudando, evoluindo, e naturalmente alguns têm problemas, né, nessa condição da erraticidade, ou seja, você ainda é desencarnado, mas alguns têm problema. No entanto, não estagnam, ninguém fica parado. A evolução acontece sempre. Acontece sempre. Ah, mas eu li um livro em que um espírito
decidiu não reencarnar e ficou ali, e foi passando o tempo, e foi... Gente, tudo que a gente vive é experiência. Tudo. Seja na condição da erraticidade, ou seja, desencarnado, ou no corpo físico. Se nós resolvermos parar aqui agora, se resolvêssemos parar tudo, não vou fazer mais nada, eu não quero estudar, não quero trabalhar, não quero me preocupar com esse negócio de evolução, para que eu estou estudando tanto, lendo tanto livro, assistindo palestra, para que isso? Não quero não, vou parar tudo. A experiência de ficar parado, o sofrimento que você vai vivenciar, as dores de remorso, de lamentação, quando você perceber o tempo que perdeu, já seria suficiente para o seu aprendizado. Se estivermos falando de corpo físico, nem se fala, né? Aí você estagnou, você parou ali, seu corpo físico daqui a uns dias começa a lhe cobrar os movimentos que você não fez, a alimentação que você não digeriu da forma correta. Então não há nenhuma vivência que não deixe uma experiência. Experienciamos sempre. Não, e se aquele cidadão que está ali em coma por 6 meses, quando ele acordar, a experiência foi o que ele vai perceber do mundo, e se ele dali partir, também ele levará aquela experiência. Não existe vivência sem experiência que nos deixa. Mas o que é a espiritualidade, especificamente? Emmanuel responde a questão 224. Quando indagados, continuamos com o serviço de iluminação do Espírito. Emmanuel nos diz: nos planos invisíveis, o Espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores, e a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço, a aquisição desse esforço. A encarnação tem por finalidade principal essa busca pelo aperfeiçoamento. Porque encarnamos, é uma das questões do Livro dos Espíritos, para evoluir. Encarnamos para aprender, encarnamos para evoluir, encarnamos para vivenciar. E essa busca, esse vivenciar, tem um objetivo, não é? Tem um objetivo. No capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos algumas passagens muito interessantes, mas uma delas fala daquilo que nós, nesse estágio atual, almejamos, que é nos tornarmos pessoas, homens de bem, homens, mulheres de bem, ser humano de bem. É isso que, em essência, nós estamos buscando quando buscamos a reforma íntima. Porque também a espiritualidade nos diz que, por mais que nós sejamos beneficiados com a reforma íntima, quando de fato você tiver ser reformado, a sua preocupação é com o outro. A sua preocupação é com o outro. Comece ali do jeito que você puder. Eu vou para a sopa, eu vou fazer aquele trabalho, eu vou para a campanha do quilo, eu vou lá limpar o centro uma vez por semana, como eu combinei, mas é só porque eu quero garantir meu lugar lá na colônia espiritual, quando eu desencarnar e ficar bem. Tudo bem. Vamos começar por aí, já é alguma coisa, né? Vamos começar por aí. Mas o tempo vai passar, a vivência vai lhe trazer o conhecimento, e chegará o momento em que você vai começar a se perceber que aquele seu trabalho, aquela sua forma de ajudar, aquela contribuição ameniza a dor de tanta gente, ajuda a levar consolo para tanta gente, seja material ou espiritual, que aquilo começa a lhe tocar. Não vimos a definição de que das duas asas, a do amor é aquela que por excelência nos faz pensar no semelhante? Eu sei que, de modo geral, pelo menos para mim, é difícil a gente pensar dessa forma, né? A gente não consegue compreender alguns baluartes, alguns nomes assim que a gente olha, fazendo tanto pela humanidade, se sacrificando. E eu não quero nem falar de Jesus, nem
tão longe, vamos falar assim, mais pertinho, né? Aquela pessoa, às vezes, que a gente conhece, que dedica 5, 6 dias por semana ao semelhante. Que todo o tempo que tem, ou uma parte significativa do tempo que tem, é para o semelhante. A gente tem dificuldade, eu estou me colocando nessa condição, a gente tem dificuldade de entender, porque a gente fica olhando, nossa, a gente tem a vida, tem a família, tem um trabalho profissional, não é? E aí a gente vê uma pessoa que tem tudo isso também, eu falando que tem tudo isso também. E às vezes a gente olha uma pessoa que tem muito tempo sobrando, isso é bom, Deus está lhe dando esse tempo, faça dele alguma coisa útil. Mas a gente olha pessoas com uma mesma dificuldade de tempo, com família, às vezes até com famílias bem complexas, com questões de saúde, e essas pessoas estão lá, incrivelmente preocupadas e envolvidas com o trabalho para o próximo. Incrível. Eu acho incrível porque eu não sou capaz, né? E aí a gente vê e fica sem compreender. Mas chegaremos lá, todos nós, queiramos ou não, porque estamos avançando. No pouquinho que for possível, estamos avançando. E aí, nesse mesmo caminhar, esse capítulo ainda ser perfeito nos traz justamente essa diferença entre o dever e a virtude. Porque nós começamos varrendo o centro, fazendo a sopa, né? No início ali, nos colocando na condição de dizer assim, não, eu vou fazer isso por dever, é minha consciência, eu vou fazer porque eu acho importante, cansativo, mas eu vou lá, vou fazer. É o dever, que é definido pelo Espírito Lázaro como uma obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. O dever que me encaminha para o conhecimento, a reforma íntima e a melhoria moral, a melhoria espiritual. O dever me impulsiona a agir. E a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E aí vive capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade em sua plenitude, aquele que está sempre pensando no outro, aquele que respeita a Deus, segue a lei divina. É uma lista tão grande, né, que a gente vai lendo assim, vai ficando preocupado, mas aí no final ele dá um alívio para a gente, né? O nosso Espírito amigo dá um alívio, diz assim: se nós seguimos isso aqui, se nós estamos nos esforçando, já é um bom caminho. Porque reconhece-se, e aí isso está numa passagem chamada Os Bons Espíritas, reconhece o espírita pelo esforço que ele faz para tomar suas más inclinações, para caminhar na lei divina, não é? E para se melhorar. Então, perfeição aqui nesse globo, só quem pisou até agora, encarnado pelo menos, foi Jesus, o eleito. Segundo Emmanuel nos diz nessa obra Consolador, se não me falha a memória, questão 277, podemos falar depois, sobre os eleitos, né? Qual era a diferença entre eleitos e anjos, etc. Tal. E Emmanuel responde a questão 277, dizendo qual é a diferença entre anjos e eleitos. Eleitos são aqueles, anjos é o que todos nós seremos um dia, né? Um dia todos nós seremos anjos, diz a música, e é fato, porque caminhamos inexoravelmente em direção à perfeição relativa. Seremos perfeitos relativamente, porque perfeito absoluto só Deus. Mas Emmanuel nos diz que eleitos são aqueles que, nascidos espíritos puros, simples, ignorantes, caminharam até o estágio de pureza, no caso de Jesus, Espírito Cristo, em linha reta. Dos eleitos, o único que encarnou e pisou aqui no nosso planeta foi Jesus, segundo Emmanuel, na obra Consolador.
Não é uma coisa fácil, né? Imagina, você ser criado simples e ignorante, e você caminhar até a angelitude, até a perfeição relativa em linha reta, ou seja, sem erros. É como imaginar uma criança que nasce e na primeira vez que ela tenta andar, ela anda, né? Na primeira vez que ela tenta falar, ela fala, ela não erra, nem o Rzinho ali, né? Aquela letrinha errada que sai sempre, não erra. Ela vai escrever e ela escreve, senta à frente do piano e já toca com perfeição. Fazendo aqui uma analogia, evidentemente, de que o espírito que caminha em linha reta, a condição de perfeição, ou seja, sem esses desvios que nós realizamos normalmente, ele, quando atinge aquela condição, ele é um eleito, né? É uma terminologia que a espiritualidade usou, só para situar a condição diferenciada de Jesus. Então, nós, evidentemente, não estamos nessa condição, porque senão não estaríamos no mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração, mas nós estamos indo muito bem, obrigado, todos nós, né? Estamos indo bem. A começar por quem nós estamos tomando como modelo, como guia, esse eleito, Jesus. Se ele é nosso modelo, se ele é nosso guia, como todo modelo, a gente pode errar na hora que a gente vai seguir o modelo. Seja de um desenho, de uma informação, de um músico que a gente quer cantar igual ou tocar um instrumento igual, a gente pode errar. Mas nós temos a referência e estamos nos esforçando. Então estamos bem, graças a Deus. Um outro trecho que eu trago aqui, perdão, eu me perdi aqui nas folhas, da obra Estude e Viva. Estude e Viva. É mais uma obra que fala de estudar, que fala de adquirir conhecimento e que fala disso para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento espiritual. Fala do estudo no sentido espírita. Na obra Estudo e Vida, essa obra é de Valdo Vieira e Chico Xavier, na época em que eles psicografavam juntos, de 1965. E Valdo Vieira recebia um capítulo, Chico recebia o outro. Valdo de André Luiz, Chico de Emmanuel. E no final juntavam tudo e era o livro prontinho, perfeito, concatenado, tudo direitinho. Só para mostrar que de fato não era nem de um nem do outro, era da espiritualidade. E nessa obra, ainda na introdução, ele traz uma reflexão sobre isso que nós estamos fazendo aqui agora, uma reunião espírita. Porque sempre que a gente fala de reunião espírita, a gente pensa na reunião mediúnica, né? Mas todo encontro em que nós estamos realizando um trabalho, em que nós estamos realizando uma tarefa espírita, cristã, é uma reunião espírita. Cada uma com sua finalidade, mas é uma reunião espírita. E aí, André Luiz, que foi quem entregou essa parte aqui a Valdo Vieira, nos diz assim: a reunião espírita não é um culto estanque de crença embalsamada em legendas tradicionalistas, ou seja, não é uma coisa ali congelada, não é? Define-se como assembleia de fraternidade ativa, procurando na fé raciocinada a explicação lógica aos problemas da vida, do ser e do destino. Até lembra Leon Denis, né? Da dor, do destino, mas ele está falando realmente da nossa reunião. Buscamos nesses encontros reflexionarmos sobre a vida, sobre o nosso destino. O que é Espiritismo por definição? É a ciência que estuda a origem, a vivência e o destino dos espíritos. Para onde vamos, de onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui, não é? Esse é o objetivo desse nosso encontro. É um encontro de estudo. E eu não estou aqui na condição de professor, de jeito nenhum. Eu fui incumbido de... Osley, você dá uma lidazinha no tema, para não chegar lá todo mundo na hora coincidir e ninguém leu. Então você dá uma lidazinha no tema,
resume as ideias, traz uma filazinha, e na hora você traz as suas reflexões para todos. Evidentemente que a palestra espírita tem esse caráter, na maioria absoluta das casas, de que, como o nome sugere, palestra, portanto, é quase um monólogo, porque se nós fôssemos abrir aqui para essa discussão em a cada ponto, nós não conseguiríamos conduzir a reflexão. Então, nos é dado um tema, a gente reflexiona, a gente junta ali algumas ideias e traz. Mas é algo vivo, que deve provocar em vocês, em cada um de nós, inclusive em mim, que fiquei com a responsabilidade de vir aqui falar hoje, aprofundar a reflexão que a gente traz. Porque não é falácia quando os expositores, né, e os palestrantes de modo geral, dizem assim: o primeiro para quem serve o que eu estou falando é para mim. É mesmo, porque de um modo geral nós preparamos antes, lemos, relemos, cortamos aqui, cortamos ali, aí eu vou levar isso aqui, isso é bom e tal, e aquilo tudo já está servindo para a gente, para quem está preparando o encontro. Então é uma assembleia viva, ativa, em que todos devem considerar estudo, encontro de estudo. E segue dizendo o seguinte: todos somos chamados a participar dela, falar, ouvir, ensinar e aprender. Somos trazidos à escola espírita a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados na permuta de experiências e na aquisição de conhecimento. Em suma, convite sintético ao estudo. E aí uma frase que André Luiz nos traz aqui, que eu acredito que seja a marca desta obra, a marca desse livro, e que está nessa introdução. André Luiz nos diz: estudar para aprender, aprender para trabalhar e trabalhar para servir sempre mais. Parece até que tem algumas redundâncias aí, né? Estudar para aprender. Parece que é redundante. Lógico, se eu estou estudando é para aprender. Mas lembra do doutor da lei? Não necessariamente quem está estudando da forma correta. Você precisa estudar para aprender. E aprender aqui no sentido de aprender, guardar para si da forma mais profunda possível. O que está escrito na lei? O que você lê na lei? Quando Jesus é indagado se ele era rei, e ele diz: não, eu não sou rei. Para Herodes, eu não sou rei. Porque se eu fosse rei, meus súditos já teriam vindo aqui e me libertado. Quantas interpretações, quantas maneiras diferentes de ler e entender o que está escrito aí. Porque para alguns ficou claro: se eu tivesse estabelecido um reino aqui, agora não estava preso. Meus súditos estariam aqui armados, me tirando dessa situação. Para outros, meu reino é deste mundo. E não é mesmo. Porque se fosse desse mundo, eu teria armas, teria súditos que viriam aqui me libertar. Meu reino é um reino em que eu não vou guerrear com ninguém. Meu reino não é deste mundo. Não é possível ser deste mundo, no sentido daquele mundo em que ele vivia naquele momento. Então são situações, são interpretações diferentes, e quantas mais nós poderíamos pensar. Os grandes rabinos, os grandes estudiosos da Torá, eles têm uma prática, têm uma prática de que os seus orientados, né, orientando aqueles a quem eles estão orientando nos estudos, eles pedem a cada dia uma interpretação diferente para o mesmo trecho. Então você pega uma passagem curtinha como essa que a gente viu: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz: faz isso e viverás. Ou seja, faz assim, se você fizer assim, você vai viver. Aí ele conta a parábola do bom samaritano. Aí no dia seguinte você tem que trazer uma interpretação diferente para isso aí.
E no dia seguinte outro. Ele disse que não era 4 nem 5, não. 70, por exemplo. 70 interpretações diferentes. É um número médio que eles se cobram para essas pequenas, aos nossos olhos, pequenas passagens. Quando... Já me perdi aqui, meu Deus. Então estudar e aprender tem diferença. Estudar e aprender tem diferença. Mas vamos estudar sempre, buscando aprender, inclusive na prática. Aprender para trabalhar. Porque se a gente aprende e não faz nada com aquele conhecimento, nós estamos como aquele poço, que inclusive nessa mensagem do Pensamento de Vida que eu trouxe, tem uma analogia muito bonita, que ele diz assim, né, que o amor é como um poço, a sombra que descedenta o viajor. Você está lá passando, está com sede, para ali, bebe sua aguinha, mas não lhe diz qual o caminho a partir dali. E você vai de novo pelo deserto, sem rumo, sem saber para onde está indo. O conhecimento, a inteligência, o espírito, já é o contrário. Ela lhe mostra o caminho, mas não tem aquela água, aquela sombrinha para o seu refazimento. Por isso, a todos nós, nos diz Emmanuel nessa passagem, a todos nós é necessária o amor e a instrução. A todos nós é necessário o amor e a instrução. E trabalhar é ser esse poço que sacia a sede do viajante, mas que também indica o caminho. Porque você tem o amor e tem o conhecimento do caminho. E termina a frase, né, essas 3 reflexões, que ele diz assim: trabalhar para servir sempre mais. Porque trabalho é tudo que é útil. Nos diz Lei do Trabalho, o Livro dos Espíritos. Trabalho é tudo que é útil, mas não necessariamente é útil para o outro. Não é verdade? O trabalho pode estar sendo útil só para mim. E servir é trabalhar pensando no próximo, pensando no outro. Então parece, num primeiro momento, redundante, né, as 3 falas, mas estudar para aprender, aprender para aplicar esse aprendizado, esse conhecimento e trabalhar. E trabalhar servindo, como bem nos orientou o Senhor, que nós deveríamos seguir sempre com a humildade e com o servir, né? Se nós não somos capazes de servir, inclusive a parábola do bom samaritano, que a gente fez a introdução, mas não contou naturalmente pelo tempo, nos traz isso aí: servir. Passa o doutor da lei, ou passa o sacerdote, passa o levita, conhecimento eles tinham. Mas o homem caído, que representa o necessitado, que representa aquele que precisa de algum tipo de ajuda, ficou lá, ao lado, ficou ao chão. E aí vem o samaritano e aplica o seu amor ágape, o seu amor divino, o seu amor para com o outro e faz o socorro. E não somente nessa passagem Jesus enaltece a empatia, como em muitas outras. Se nós não temos ainda a empatia no seu sentido mais amplo, a capacidade de fato estar ali, se sentir no lugar do outro, sofrer o que o outro está sofrendo, ainda falta uma coisinha para a gente. E a gente vai continuar buscando. A gente sempre lembra aquela passagem em que os apóstolos questionando Jesus, conversando com Jesus, e ele diz que eu estive preso e não me visitaste, eu tive fome, não deste de comer,
Eu tive sede, não me deste um copo d'água. Eu estava nu e não me vestistes. Quando ele coloca aquela fala e diz que a cada vez que foi feito isso por um dos pequeninos, era ele que estava sendo feito. E aí, mais uma vez, né, aquela interpretação possível de que então Jesus, ele está em todos, que leva alguns a acharem que Jesus e Deus é a mesma. Não, Jesus tem um grau de empatia, Jesus tem um grau de amor pelo próximo, que se você tira a fome de alguém, ele fica tão feliz como uma mãe quando vê, ou muito mais do que uma mãe, né, quando vê um filho sendo saciado por alguém que apareceu ali para socorrer. Pensa assim, o amor da mãe, né, que tem um filho ali com um problema gravíssimo. Vamos considerar assim, por exemplo, uma situação de um medicamento que aquele filho precisa, senão vai ser uma situação muito difícil. Aí chega alguém, aparece alguém e diz: olha, eu vou comprar um medicamento para o seu filho, eu vou resolver esse problema. Quanto é tanto? Vamos lá na farmácia, comprou e entregou um medicamento. Que felicidade dessa mãe, não é? Que felicidade. Em qualquer outra situação, seja com alimento, com moradia, com um emprego, uma mãe que vê o filho aperreado, já adulto, passando necessidade, e aí de repente chega um emprego através de um amigo, enfim, qualquer caminho. Que alegria essa mãe por ter alcançado isso. Imagina um amor como o de Jesus, um eleito, um espírito puro, que ama incondicionalmente. Imagina como ele fica feliz cada vez que um de nós, ou um desses pequeninos que estão nus, que estão com sede, que estão com fome, que estão, enfim, sofrendo pelo mundo de algum desses tantos males que nós temos. Imagina cada vez que você chega ali e ameniza a dor, a fome, o sofrimento daquele. A mãe dele vai ficar muito feliz, mas multiplica isso aí assim de uma forma que eu me dá às vezes a felicidade de Jesus. Ah, mas Jesus podia resolver, podia sim, se ele quisesse mexer com leis divinas, se ele pudesse, mas não, ele não veio derrogar as leis, ele não veio perturbar o andamento das leis divinas. Por tudo isso, é que nós entendemos que conhecer o mecanismo do mundo espiritual, conhecer a importância do seu trabalho para o outro, conhecer os caminhos que Jesus nos indica para a felicidade, que é a lei divina, da qual só somos infelizes quando dela nos afastamos. Conhecimento que nos traz o Consolador prometido, que nos traz a doutrina espírita, sobre este mundo, essa dimensão que nos cerca o tempo todo, para que possamos viver melhor, e a capacidade de não somente perceber essa importância, a capacidade de levar o conhecimento, a reforma íntima, para além de dentro de nós, para outros. Por isso Jesus nos diz: não se acende a candeia para deixar ela embaixo do alqueire, se coloca ela no lugar mais alto da casa para iluminar todos. O conhecimento que nós